Meio-dia e 1 minuto e 59 segundos. Quase meio de dois, quase meio de dois. Agora já passou. Agora já foi. Muito boa tarde, boa segunda, boa semana para você, ouvinte da Band News FM, dia 5 de agosto de 2019. Eu, Felipe Bueno, já estou por aqui. Já estava, né? E ficarei até o fim, agora com a companhia deste iluminado aqui. Iluminado por essas luzes maravilhosas, pelo ouvinte maravilhoso e pelo brilho que vem daí, o sol. Felipe Bueno, representante da dupla mais admirada do rádio brasileiro, porque ela, Carla Bigato, que até agora não mandou uma única mensagem. Será que chegou? Gente, você foi de ônibus para os Estados Unidos? Foi de ônibus para os Estados Unidos, porque eu a nado, porque olha, não mandou uma mensagem. Ela disse que todo dia faria uma mensagem dizendo assim, tô que não me aguento de saudade de vocês. Não apareceu nada aqui. Talvez você tenha recebido e não tenha me contado para me proteger. Não, talvez ela não esteja ainda com saudade de Felipe Bueno e Eduardo Oineg. Talvez na volta, né? Mas tudo bem. Na volta é compulsório, né? Eu tava morrendo de saudade. Vou acreditar, gostei. Tá bom. E ainda vai trazer aquele chaveirinho. Estive em Nova York e lembrei de você. Lembrou coisa nenhuma. Isso que é pior. Camiseta com tamanho errado, né? Com certeza. No meu caso, com absoluta certeza. Mas também com a gente aqui, o ouvinte, a ouvinte querida que faz a rádio Band News FM, ser a rádio mais admirada do Brasil. E eu fico aqui até as 2 horas da tarde. Felipe Bueno, uma pergunta. Pois não. Você sabe o que é um bedelho? Um bedelho? É. Pra você meter onde não é chamado? Não. Antes disso, o que é o bedelho? Sei lá o que é bedelho. Então, o bedelho... Eu sei o que é o fedelho. O fedelho, fedelho. Mas bedelho... Sabe o que é uma tramela? Uma tramela de porta. Sei. Pronto. Então, o bedelho era aquela peça de metal que você conseguia trancar a porta enfiando um metalzinho no batente. Exatamente a tramela. Sim. É ferrolho, alguns chamam de ferrolho, mas é o bedelho, é uma pequena tranca. E tem, eu fui olhar, tem um verbo chamado bedelhar. Você tá brincando? Bedelhar, que é bater papo. Bater papo, bedelhar. Então assim, eu bedelho, tu bedelhas, ele bedelha, ou ela, né? Nós bedelhamos, vós bedelhais. Eles ou elas bedelham. E qual a origem etimológica disso tudo? Pois é. X. Mas a expressão mais famosa, você falou, é meter o bedelho. Meter o bedelho é enfiar o nariz onde não é chamado, né? Sim. Se envolver numa discussão que não deveria ser sua. E no Brasil de hoje a gente tem muito isso, né? Muita gente metendo o bedelho. E tem uma turma que eu quero destacar, que é a turma que mais mete o bedelho em tudo, que é o Poder Judiciário. Eu adoro falar do Poder Judiciário. Eu adoro falar como eles metem o bedelho. Tem dado motivo, né? Toda hora eles dão motivo. Mas olha essa história. Um juiz substituto, que fica na primeira vara federal da Bahia, ele intimou o presidente Jair Bolsonaro e o filho do presidente Jair Bolsonaro, um dos filhos, o Eduardo Bolsonaro, a darem explicações sobre a indicação do deputado ao cargo de embaixador do Brasil em Washington. O juiz se chama André Jackson de Holanda Maurício Júnior, deve ser filho do André Jackson de Holanda Maurício. Perfeito. Ele é pernambucano de Ouricuri. Ouricuri é uma cidade do sertão pernambucano, fica longe do Recife, fica a 600 quilômetros do Recife. Trilhou uma carreira bacana. Foi advogado da União, pós-graduado em Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Processual Civil, procurador da Fazenda Nacional, procurador do Banco Central, procurador federal, procurador do Estado do Rio Grande do Norte, advogado. E ele não aprendeu muita coisa, não. Ele estudou muito, mas não aprendeu muita coisa, não. Por quê? Porque ele entende que tem que meter o bedelho, né? A intimação aconteceu, ele fez uma intimação para que os dois expliquem por que o pai nomeou o filho. E ele fez essa intimação atendendo a um pedido de ação popular que foi movida contra a nomeação, que ainda não saiu, mas que está mais anunciada e deve sair agora, no Diário Oficial, nos próximos dias. E essa ação popular é garantida pela Constituição, qualquer cidadão pode entrar, é uma ação gratuita, quem entra com a ação não paga as custas, se perder não paga o outro advogado, a não ser que se verifique que houve má-fé. Claro que nesse caso não houve má-fé, porque afinal quem entrou com a ação foi um deputado federal do PT, o Jorge Sola. Evidente que ele está mais preocupado com os interesses do país, ele não quer de jeito nenhum encher o saco
do presidente da República, né? O Jorge Sola já fez alguns discursos na tribuna contra o presidente da República, já esculhambou os irmãos, os filhos Bolsonaros todos, já reclamou dele, já chamou de quadrilha. Mas é evidente que ele só entrou com uma ação porque está movido por uma preocupação com o bem do país, né? Ele entrou com... Não se tem notícia, né, de nenhuma outra ação que ele tenha entrado no período em que o PT estava no poder e aprontou, e roubou, e fez um estrago. Ele não entrou com nenhuma ação, mas aí ele resolveu entrar com uma ação e diz a lei que a ação popular tem que ser julgada pelo juiz de primeiro grau do estado onde entrou com a ação. Ele entrou com uma ação na Bahia, caiu na mão do nosso André Jackson de Holanda Maurício Júnior, que podia ter desconhecido. Você quer saber? Isso não tem a menor importância? Tô fora. Mas não, ele achou que aquilo era muito importante. E quando apareceu a ação, esse juiz foi lá e intimou o presidente e o filho, deputado Eduardo Bolsonaro, a se explicar. Agora, por que ele fez isso, né? Porque ele seguia esse juiz por uma escola do direito que ama a criatividade, né? É a escola do ministro Luiz Roberto Barroso, para quem a interpretação da Constituição se assemelha à interpretação de um jogo de búzios. Você joga os búzios, aí cai... Você viu o barulho? Foi fiel. Foi fiel, é assim que faz, né? Aí as conchas caem naquela mesa e você fala com os orixás, né? E os orixás te orientam. E é isso, ele fala com os orixás e aí ele fala, a Constituição deseja isso, a Constituição deseja aquilo. Os gregos diriam que ele fala com as musas. Fala com as musas, fala com as musas. E a Constituição para essa escola é um guia que você pode usar, pode não usar, mas vale mais a sua interpretação, né? Com liberdade, né? Para que as regras tão restritivas, né, de uma lei? Por que um texto constitucional tem que ser interpretado do jeito que eles chamam de positivista? Num trabalho acadêmico feito em 2013, o nosso juiz Jackson, ele cita o Luiz Roberto Barroso várias vezes e ele fala o seguinte: é preciso que se perca de uma vez por todas a crença no dogma da completude do direito e reconheça-se a importância da participação do aplicador do direito. Eu, né, leia-se, eu, o juizão. Especialmente diante da utilização cada vez maior de cláusulas abertas. Vamos liberar geral, né? Isso é a lógica Woodstock do direito. Liberou geral, né? Essa linha de interpretação do direito dos búzios, ela vem crescendo no Brasil. Então, este personagem, esta história, este episódio, é mais um episódio deste modelo búzios do direito e que vem complicando as coisas no Brasil. O Brasil está ficando cada vez mais inseguro porque a gente tem o poder judiciário dos búzios, né? E, obviamente, não deveria caber a qualquer juiz de primeira instância, de segunda instância, dar qualquer opinião sobre se o presidente da República pode ou não nomear o filho para a embaixada do Brasil em Washington. Não é da alçada desses caras, mas eles acham que é, porque eles são do direito dos búzios, então ele intimou e mandou lá. Agora o presidente tem isso, tem 5 dias para resolver o que ele vai falar, se é que ele vai falar, etc. É um assunto para ser resolvido entre os eleitos, entre o presidente da República e os senadores. Não é para ser resolvido pelo juiz André Jackson, né? Se o nome do Eduardo Bolsonaro passar pelos crivos, quais são os crivos? O presidente nomeia, publica no Diário Oficial, o Senado é informado, vai para a Comissão de Relações Exteriores, um relator é designado. Ele faz um relatório, não tem nada a ver aqui, o que é o relatório, é o currículo do Eduardo Bolsonaro, que no caso é bem curtinho, né? Não vai dar tanto trabalho para ler. Aí tem a sabatina, fazem as perguntas que entenderem, a tradição mostra que fazem perguntas dificílimas, Sim. Né? Tanto que nunca aconteceu de derrubarem um nome. Mas tudo bem, a comissão vota de forma secreta. É um direito deles votar dessa forma. Se quiserem aprovar Eduardo Bolsonaro, aprova Eduardo Bolsonaro. Se não quiserem, não aprovam. Aí manda para o plenário que vota também de forma secreta. Se o nome passar, o presidente nomeia, põe lá e manda ele para Washington. Se não passar, ele tem que arrumar outro nome. É assim que funciona. É assim que tem que funcionar. Não pode ser de outro jeito. Aí vem o juiz dando pitaco,
jogando búzios. Mas não é só nessa história. Desde a Constituição de 88, que os juízes passaram a mandar mais do que os políticos, mais do que os eleitos pelo povo. Por que os eleitos pelo povo têm que mandar menos do que os juízes? Por que os juízes têm que mandar mais do que os eleitos pelo povo? O artigo da Constituição, artigo 2º da Constituição, fala em independência e harmonia, né? E eles deram um bote. Erro da Constituição de 88. O Judiciário é livre para fazer o que quer, o Ministério Público é livre para fazer o que quer. Nós estamos vendo vários casos de Ministério Público fazendo o que quer. O Executivo e o Legislativo não. Então o presidente da República tem que se explicar com o André Jackson, que não foi eleito, por que ele vai nomear. Quer dizer, o André Jackson agora é responsável pela política de relações internacionais do Brasil. Tem que passar pelo crivo do juiz André Jackson. O André Jackson não gostou. Ele quer 5 dias de explicação, porque o Jorge Sola do PT quer 5 dias, quer explicação. Ignora! É ridículo isso, mas é assim que nós estamos funcionando. Aí o governo, nós já falamos disso aqui, o governo estadual quer fazer um hospital numa cidade, aí o juiz não quer que seja em outra. E aí o juiz dá uma liminar, dizendo que tem que ser em outra, porque alguém entrou com uma ação popular, ou uma ação civil pública, seja lá o que for. A prefeitura resolve aumentar a tarifa de ônibus, o juiz não deixa. Fala, não pode, não vai aumentar a tarifa de ônibus. Sempre tem a procuradoria enchendo a paciência. A justiça resolve resolve que tem que contratar policiais. O governador tem que contratar policiais porque o juiz mandou, né? Então, vira um negócio maluco. O governo licita uma obra, o Ministério Público identifica um problema, o que eles fazem? Param a obra. A obra do aeroporto de Vitória, não de Vitória da Conquista, que o presidente Bolsonaro inaugurou agora recentemente, ficou 16 anos parado. Porque é TCU, justiça, quer. E a gente fica sem aeroporto. Aí o avião agora não decola. Que jornalistas sabem de tudo, né? Sabem de tudo. Infraestrutura. Não, tudo, né? Tudo. Aí tem juiz mandando construir escola, mandando fazer penitenciária, parando estrada, mandando reajustar salário. Como se eles fossem governadores, prefeitos, presidentes, ministros. Eles tomam decisão como se eles fossem empossados nesses cargos, mas eles não são, né? Quem é que está zelando por isso? Ninguém. Quem é que está cuidando dessa baderna? Ninguém. Porque o Poder Judiciário cuida da baderna quando atinge o lado dele. Basta ver agora. O presidente da República fez uma lambança, foi lá e já tinham decidido que a medida provisória, colocando a FUNAI na agricultura, não podia. Ele foi lá e fez outra medida provisória igual. Tomou uma dura do Celso de Mello. Aí ficou amuado. Chateado. Não gostou. Mas ele fez errado, o judiciário foi lá e fez o quê? Aqui não! Quem é que fala aqui não para esses caras? Ninguém fala aqui não pro Poder Judiciário, ninguém fala aqui não pro Ministério Público, eles fazem o que eles querem. Eles estão atrapalhando. E ajudam em várias coisas. Mas eles estão atrapalhando. E ninguém vai lá e dá um basta, né? Então, o Judiciário funciona em parte porque, deste jeito torto, porque no Supremo Tribunal Federal tem gente jogando búzios. E aí fica assim, né? Tem que parar isso. A escolha do Procurador-Geral da República pode ser um bom começo. Parar e olhar e falar, não vou escolher um Procurador-Geral que sirva aos interesses da categoria. Eu vou escolher um Procurador-Geral que sirva aos interesses do Brasil. E a categoria que se amolde, vou escolher um diretor de escola que não vai ser peão dos professores, vai mandar nos professores, vai organizar os professores, porque hoje é uma bagunça. Basta ver o que acontece nessas forças-tarefas, 16 procuradores na força-tarefa de Curitiba, para um juiz. A gente falou disso aqui na semana passada, não tem juiz-tarefa, tem um juiz. Precisa de 16 procuradores, tudo ganhando diária, viajando, bacana. Não pode. Tem que botar um freio de arrumação. A Procuradoria-Geral da República precisa se reorganizar. Vamos lá. O último procurador, antes da Raquel, que foi Rodrigo Janot, a desordem tomou conta. Bom, ele é o patrocinador do acordo de delação mais estapafúrdio do planeta Terra, do Sistema Solar, da Via Láctea, né? O Joesley fala o que quer e sai livre. Esse foi o acordo que ele fechou. Bacana, né? Restritivo, né? O sujeito vai lá, diz que comprou 1.800 políticos e não passa um dia em cana. Não passa um dia em cana.
Daí depois aconteceu o que aconteceu, a gente já falou disso aqui, ele se atrapalhou, tadinho, se grampeou, aí acabou preso. Foi por mérito, aspas, não, mérito dele mesmo, não por causa do procurador. O procurador foi generoso. Então, o poder judiciário não pode ser o grande poder do país. O poder judiciário tem que ser mais um dos poderes do país, igual ao poder executivo e ao poder legislativo. Quem é que vai enquadrar? O poder legislativo. É ele que tem que enquadrar. Então, hoje tem projeto para enquadrar, para controlar abuso de autoridade. Mas o que acontece? Tudo medrosinho no Congresso, tudo medrosinho, medinho de Lava Jato. E aí eles ficam com medinho, fazer o quê? Mas o fato é o seguinte, tem texto lá bom para enquadrar esses caras, né? A gente tem uma justiça cara, a gente tem uma justiça ineficiente, enviesada, intervencionista, e ela funciona para os seus, para arrumar a vida dos amigos lá dentro. Todo mundo se promovendo, todo mundo se arrumando. E quando vem alguma denúncia, o máximo eles dão uma bronquinha, né? Eu não estou falando de corrupção, eu estou falando de desvio, disso. André Jackson chega e dá 5 dias para o presidente. Ele está agindo de forma ilegal? Não. Então a gente precisa fazer uma lei para que isso saia da nossa realidade, né? Se o presidente acha que tem que nomear o filho para o bem do Brasil, a bola tá com o Senado, gente. Se o Senado concordar, não adianta falar mal do Jair Bolsonaro. O Senado não quer, porque acha que é feio botar o filho, acha que é nepotismo, acha que não deve. Gonga! Gonga! O cara fez 35 anos, vai ter muita vida pela frente para se reerguer. Gonga o bicho! Agora, se aprovar, não vamos botar a culpa no Jair Bolsonaro, né? Não vamos botar a culpa no Jair Bolsonaro. Então, o juiz André Jackson não tem nada a ver com isso. Não podemos ter uma política que permita esses juízes meterem o bedelho. Pior, onde foram chamados. Não é? Porque a expressão é meter o bedelho onde não é chamado. Não, eles são chamados. A gente precisa parar de chamar os caras. E aí é uma legislação nova que a gente tem que mudar para a gente esquecer a expressão meter o bedelho na estrutura do poder brasileiro.